Primeiro livro de Samuel 16, do verso 14 ao verso 23, diz assim o texto: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele o dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar harpa, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os ao Senhor, a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito maligno se retirava dele. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador nosso, queremos mais uma vez, ó Deus, rogar ao Senhor que venha instruir a nossa vida, falando ao nosso coração, Pai, por meio da Tua palavra bendita. Que o Senhor nos edifique para a Tua própria glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus governa o mundo. Isso quer dizer que nada que aconteça, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, nada foge ao controle soberano do Senhor. A nossa confissão de fé tem um capítulo dedicado à providência de Deus, e ela diz o seguinte, que em sua sábia e santa providência, o Senhor sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Entretanto, a despeito de serem o decreto e a providência de Deus, a causa primária de todas as coisas, a confissão de fé ainda estabelece o seguinte: pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. E essa ressalva é exatamente para mostrar que Deus não violenta a vontade das suas criaturas. Na verdade, tudo acontece segundo a vontade de Deus, sendo os homens totalmente responsáveis pelos seus atos, quer sejam eles bons ou maus. E todos estes atos, bons e maus, são usados pelo Senhor, a fim de que o Senhor cumpra o decreto que Ele fez na eternidade. Você percebe isso no texto de hoje? Você consegue nitidamente compreender a doutrina da providência olhando para este texto. Lembre-se que Saul havia rejeitado o Senhor, e como consequência o próprio Senhor também rejeitou a Saul, para que ele não fosse mais o rei de Israel. Agora Deus busca um homem segundo o seu coração. Ele envia Samuel até a casa de Jessé, e Davi é ungido por Samuel. O texto vai dizer então que o Espírito do Senhor, que agora está sobre Davi, se retira de Saul.
No texto que foi lido, você verá o agir do Senhor por meio dos caminhos da providência. O texto mostra que os caminhos da providência levam o ímpio ao juízo. Veja como isso se desenvolve aqui no texto. O juízo de Deus sobre Saul começa já a ser notado na primeira parte do verso 14. Dê uma olhada. Diz assim: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, isso já é juízo. Saul havia sido ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele. O Espírito do Senhor deu a ele habilidades, competências, a fim de cumprir o seu chamado. Lembre que Saul não era um crente. A ação do Espírito do Senhor não foi uma ação de regenerar o seu coração. Saul não cria em Deus, não com uma fé salvífica. Logo, o Espírito sobre Saul não o levou à conversão, mas o capacitava para o ofício a qual ele havia sido agora designado por Deus, o ofício de rei sobre o povo. Saul rejeita a Deus, Deus tira dele o seu cuidado, Deus tira dele o seu espírito. Então logo isso acontece, outra coisa ocorre. O verso 14 continua dizendo assim: da parte do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então perceba que é ato contínuo. Tendo se retirado o espírito do Senhor, da parte de Saul, da parte do Senhor, um espírito maligno atormentava a Saul. Essa passagem ela é bem difícil para muitos compreenderem, sobretudo porque o narrador diz que é Deus quem está enviando o espírito maligno e de fato o Senhor soberano está fazendo todas essas coisas. Entretanto, há uma versão, a ESV em inglês, que traduz em vez de espírito maligno para espírito prejudicial. A ideia de algo que atormentava Saul e o prejudicava, fazia com que então ele tivesse que tomar algum tipo de atitude e de reação diante de um mal que estava acontecendo a ele. O Senhor soberanamente está fazendo isso. E o problema só existe de fato para aqueles que não consideram a soberania de Deus e a justiça de Deus. Deus é soberano e nós já lemos aqui que Ele cumpre o seu plano, fazendo todas as coisas conforme a sua vontade. Ele é justo, Ele está julgando um homem que o rejeitou. É esta a razão de Saul estar sendo julgado pelo Senhor. Em vez de honrar a Deus, Saul seguiu os seus próprios caminhos. Saul buscou o seu próprio querer. Ao que tudo indica, a influência do espírito que prejudicava Saul, levava Saul àquilo que é chamado por muitos de transtorno mental. E eu não quero que você me entenda mal aqui. Eu não estou dizendo que todos os chamados transtornos mentais são causados por espíritos malignos ou por um espírito prejudicial. Mas é claro que aquilo que ocorria a Saul e que muito se assemelhava a um transtorno mental, uma confusão de mente, era ocasionado diretamente por esse espírito da parte do Senhor que o atormentava. Saul está sofrendo por ter desprezado o grande privilégio que lhe foi concedido. E é interessante porque quando você olha para a Escritura, a loucura está ligada à renúncia da palavra do Senhor. Loucos são aqueles que não procedem segundo a palavra do Senhor, que rejeitam as orientações do Senhor, que estão à parte do Senhor. E o juízo de Deus alcança então este homem que está agindo desta maneira. É claro que nós não conseguimos saber exatamente como Saul se comportava, mas o comportamento dele era um comportamento transtornado, irado. Você percebe isso
olhando o verso 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. E aqui há uma questão de causa e consequência. O espírito do Senhor se retirou de Saul, o espírito maligno o atormentava e ele começava a agir de determinada maneira. O ponto aqui é muito simples, meus irmãos. Deus está julgando Saul. Mas Deus não faz isso de forma aleatória. Deus não faz isso simplesmente ao seu bel prazer. Ele faz isso depois que Saul o rejeita. Saul está desprezando o Senhor. O grande privilégio que ele teve da parte do Senhor. Em sua posição como rei, em vez de buscar a glória do Senhor, as suas ações eram para sua própria glória. Nós vimos isso. Ele buscava a sua própria honra. E agora está claro, diante dos seus servos, diante dos homens, que vem o rei transtornado, que buscar a própria glória é loucura. Lembre o que ocorreu com Nabucodonosor, que também buscou a sua própria glória, e onde ele parou. Nabucodonosor é outro que hoje seria diagnosticado com algum tipo de transtorno mental. Mas você sabe que o que está ocorrendo com ele é obra do Senhor, por conta da rejeição. E de novo, eu não estou dizendo que todos os que sofrem aquilo que é chamado de transtorno mental estão aqui sendo oprimidos por algum espírito, longe de mim. Os dois casos bíblicos, você tem convicção, porque a Bíblia diz. E aqui, e no caso de Nabucodonosor, o que você tem é juízo do Senhor sobre estes homens. Os servos de Saul conseguem perceber o quão atormentado, e a palavra que é traduzida aí na sua Bíblia por atormentado, ela tem o sentido de ficar aterrorizado, ficar espantado. Parece que o rei começa a entrar numa disposição de se ver o tempo todo perseguido por alguém, sofrendo a ameaça de alguém. É isso que deixava ele então aterrorizado ou transtornado. Curiosamente, isso aí vai aumentar um bocado depois que Davi venceu o gigante e ele começar a ouvir as mulheres ainda a entoarem o cântico. Saul venceu milhares, Davi 10 milhares. E agora ele vê alguém à sua sombra. Este é um homem que está totalmente amedrontado, temendo perder a sua posição. Ele já havia feito de tudo para tentar permanecer nessa posição. Ele tinha tentado levar Samuel a estar com ele, a fim de parecer ao povo que ele ainda tinha o favor de Deus, mas agora está claro que Deus não é com ele. O Espírito do Senhor o atormentava. Meus irmãos, Saul foi um ímpio, que mesmo capacitado por Deus, não lhe deu glória. E é claro que mudando aqui o que tem que ser mudado, porque nós não vemos mais ímpios sendo ungidos por Deus para serem reis, como foi o caso de Saul. Saul apontava diretamente para aquele que é ungido perfeito, para aquele que viria, para aquele que viria para a redenção de Israel. E todos os homens que apontavam para Cristo receberam essa unção. Não só o ímpio Saul, mas também os crentes que estiveram nessa posição. Mas mudando aí o que tem que ser mudado, ainda hoje mesmo os ímpios, eles só conseguem realizar coisas boas porque são sustentados pelo Senhor. Tiago fala isso aos crentes. Não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto.
Se isso é verdade em relação às realizações dos crentes, não pense que é diferente quando ímpios fazem coisas boas. Eles são sustentados pelo Senhor. Jesus Cristo é aquele que sustenta todas as coisas, é aquele em quem todas as coisas subsistem. Lá no livro de Jó, você tem no capítulo 34, versos 14 e 15, a seguinte verdade: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Ou trocando em miúdos, se Deus não sustentar a sua criação, não existe criação. Então até mesmo os ímpios só fazem o que fazem porque estão sustentados pelo Senhor Deus. Todo bem procede de Deus. Quando você lê Paulo escrevendo aos Romanos, você percebe ele afirmando que os homens, em seus pecados, eles querem suprimir essa verdade. Eles não querem reconhecer isso. Eles abafam a verdade. O termo que Paulo usa é como se alguém pegasse a verdade e colocasse algo em cima da verdade. Abafasse. E então preferisse a mentira. Essa é a ideia lá de Romanos. Os homens fazem boas coisas, eles recebem boas dádivas do Senhor, mas eles não querem se dobrar ao Senhor. E é por isso então que eles tentam negar de toda forma o Senhor. Essa é a grande razão que Paulo diz que permanece sobre eles a ira de Deus. Essa é a razão. A ira de Deus permanece sobre os homens porque eles rejeitam a Deus, se tornam nulos em seus próprios raciocínios. O juízo de Deus sobre Saul é o prenúncio, meus irmãos, do juízo que alcançará todos esses homens. Todos aqueles que vivem para si mesmos, todos aqueles que não querem reconhecer o senhorio de Cristo Jesus. O homem foi criado, nós confessamos assim nos nossos símbolos de fé, para glorificar a Deus e ter alegria no Senhor para sempre. Entretanto, por causa do pecado, ele pega todas as dádivas, tudo o que Deus criou para que o homem pudesse glorificar a Ele, e usam para a sua glória, e usam para o seu benefício, e usam para estabelecer os seus nomes. Providencialmente, Deus vai usar todos esses atos para levar esses homens ao juízo. Quando estes homens forem apresentados então para a condenação final, não será algo simplesmente declaratório ao bel prazer do Senhor. Eles serão culpados dos seus pecados. A culpa é muito objetiva. Eles serão culpados do que eles fizeram. No caso, receberam do Senhor, não deram glória a Ele, usaram para o seu próprio benefício. Para os crentes fica uma lição ainda. Não pense que as nossas realizações terrenas estão divorciadas da questão espiritual. Tem muita gente que acha que algumas coisas são espirituais. O que é espiritual? O que a gente faz na igreja. A gente vem no culto, a gente ora. Quando a gente lê a Bíblia em casa, isso é espiritual. Mas quando eu faço a contabilidade de uma empresa, isso não tem nada a ver com o espiritual. Quando eu cumpro o meu trabalho lá como tesoureiro, como caixa de supermercado, como um servente varrendo, isso não tem nada a ver com a questão espiritual, mas as coisas estão ligadas o tempo todo.
E é por isso que Paulo diz que quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa qualquer, você deve fazer para a glória de Deus. Os caminhos da providência, eles levam o ímpio ao juízo, porque no final os ímpios serão condenados pelos seus atos, por terem recebido toda a boa dádiva de Deus e terem rejeitado o Senhor. Mas há mais no texto. Eu quero que você perceba que os caminhos da providência levam o justo à bênção. A loucura do rei é visível. Por vezes ele é visto pelos seus servos num estado de tormento. Ele fica aterrorizado, ele fica temeroso. Então os seus servos lhe dão um conselho. Veja os versos 16 e 17. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Algo interessante de se notar aqui é que os benefícios, os efeitos calmantes da música, que são estudados por muitos hoje em dia, eles são conhecidos há muito tempo dos homens. Eu tive um professor de música no seminário, e ele contou de uma experiência que foi feita num campus universitário uma vez, que foi bastante interessante, e depois que ele contou, o pessoal da classe ficou bravo com ele, e não concordou, e falou: não, está errado, senhor. Falou: vocês podem pensar o que vocês quiserem, mas os dados são esses. Qual foi a experiência? Eles foram numa universidade, fizeram uma cabine, e a cabine, ela era totalmente à prova de som, que vinha de fora. Então o camarada que entrava na cabine, recebia um fone de ouvido, se sentava lá, e eles tocavam uma música. Junto com o fone, eles colocaram vários sensores, para medir batimento cardíaco, todas as interações do corpo da pessoa. E então, o camarada ficava sentadinho, e eles colocavam música clássica. E aí eles pegaram os roqueiros da universidade e colocaram eles lá ouvindo música clássica. E eles faziam assim, ó, ouvindo a música. Mas o corpo reagia bem. Os sinais vitais reagiam bem. Colocaram, então, heavy metal. Metal pesado. E eles faziam assim. E o corpo reagia mal. E aí foi a revolta de quem gosta de rock, como eu, por exemplo. Ele falou: música boa faz bem, ainda que você não goste da música. Música ruim faz mal, ainda que você goste dela. Eu não vou discutir os dados, depois você procure o maestro Passival Módulo da IPB e se arrume lá com ele. Mas eu só estou trazendo algo que eu achei muito curioso na época. Porque foram feitos, inclusive, alguns testes com colheita, com ordenha de vaca, colocando música, e as vacas que eram ordenhadas com música boa, elas davam mais leite. É um negócio interessante. Tudo isso é conhecido, parece, desse povo. Eles estão vendo o homem atormentado, eles estão dizendo: olha, você precisa de alguém que toque e te acalme, e faça você ficar tranquilo. Percebe então aqui mais uma vez a providência do Senhor. Há uma circunstância aqui terrível, vivida por Saul. De fato, este homem está sofrendo, e ele está sofrendo por conta dos seus pecados. Deus irá usar essa circunstância para aproximar Davi, o homem que foi ungido, do palácio. Para que você lembre, mais uma vez, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós costumamos pensar nisso, aplicando a nós, quando nós passamos por momentos terríveis.
olha, o que você está passando de terrível é bom para você. Mas não é só o que você passa de terrível, são todas as coisas. Inclusive quando Deus julga um ímpio, isso é bom para os crentes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja o verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. E aqui você percebe mais uma vez a gloriosa verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi será o escolhido para estar com Saul, para estar no palácio. Davi até então está cuidando de ovelhas. Lá no Salmo, o salmista vai dizer que Deus tirou Davi de trás do rebanho para ser o pastor de Israel. Ele aprendeu a pastorear com o rebanho, mas agora ele será rei, e ele está sendo trazido para o lado do rei. Ele vai ter um estágio antes de ser rei. Ele vai ver como funciona a corte. Ele vai ver como que o rei está se portando diante de todos os assuntos do reino. Davi é levado então pela providência de Deus para estar no palácio, e você percebe já algo importante aqui. Talvez você, como eu, já viu muitas pessoas dizendo assim: não se preocupa muito não com a sua vida, com o que você vai fazer, porque olha só, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Deus vai fazer de qualquer jeito. E geralmente quando eu ouço alguém falar assim, eu digo: Deus não faz nada de qualquer jeito. Esse não é o modo de Deus agir, de qualquer jeito. Deus caminha se utilizando da providência. E em sua providência, Deus usa os atos, as ações, boas ou más, dos homens. Ele usa as capacidades, ele usa os esforços. Saul procurava um homem com habilidades específicas. E Davi tinha essas habilidades. E tinha desenvolvido essas habilidades. Veja o verso 18 de novo. Ele está falando assim: traga lá um homem. Tem que ser alguém que toque bem. Aí chega alguém e diz assim: eu conheço um filho de Jessé, belemita. Ele sabe tocar, mas não só isso. Ele é forte, é valente, é homem de guerra. Ele é sisudo em palavras. A ideia de sisudo, para muitos, quando você fala em sisudo, você pensa em alguém de cara fechada, né? A ideia de sisudo em palavras é de alguém que fala muito fluentemente, fala muito bem. É sábio com as palavras e é de boa aparência. Ele desenvolveu a sua habilidade musical. Ele não ficou forte de uma hora para outra. Ele estava ali se exercitando como pastor com as suas ovelhas. Mas há algo principal que é citado sobre Davi: o Senhor é com ele. Ele é um homem piedoso. A sua piedade é vista por aqueles que estão observando Davi. Ele é um homem que tem o favor de Deus. Meus irmãos, Deus tem bênçãos para os seus filhos. Mas os filhos de Deus precisam se esforçar a fim de desenvolver as suas habilidades. Você quer ver, tem um monte de crente esperando a bênção de Deus, que vai dar a ele dinheiro, condição de suprir a sua família. Então eles oram, eles clamam a Deus que dê eles condições, mas eles não querem estudar. Eles não querem desenvolver as habilidades, são preguiçosos. Acho que o dinheiro vai cair assim, na conta, sem acontecer nada. Talvez como aquele caso, não sei se alguém lembra disso, né?
testemunho de uma dessas igrejas malucas aí, de que o camarada foi lá e pegou um paninho ungido, que o pastor ungiu na igreja, e o testemunho dele foi o seguinte: eu tinha uma dívida no Bradesco, e então eu passei no banco à noite, na agência que eu tinha dívida, e peguei a toalha ungida e passei na maçaneta do banco e fui embora. No outro dia eu fui conversar com o gerente, e então ele abriu lá e falou: mas você não deve nada ao Bradesco? Eu falei: meu amigo, que toalha mágica é essa aí? E ele estava contando isso como bênção. Eu falei: será que esse pessoal não entende que eles estão fazendo de Jesus um caloteiro? Alguém que não paga as suas dívidas? Que negócio é esse? Isso é preguiça aplicada ao espiritual. Eu sou tão espiritual que minha dívida cessou. Não, meu amigo, trabalhe. Pague a sua dívida. Seja sábio, não contraia dívidas. Mas tem muita gente orando sem querer fazer a sua parte. Você já pensou na relação entre tocar harpa e ser rei? O que tem a ver isso? Tocar harpa com ser rei? E rei precisa tocar harpa? Onde que inventaram que rei tem que tocar harpa? Aparentemente não há de fato relação. Mas Davi está ao lado do rei, como estagiário, exatamente porque ele toca a harpa. Foi isso que foi usado pelo Senhor para colocar Davi a serviço do rei. Se ele não tocasse nenhum instrumento, não seria Davi que estaria ali. Seria algum outro. Deus, em sua providência, usou a habilidade de Davi para colocá-lo a serviço de Saul. E as outras características que são descritas aqui, olha, ele sabe tocar, ele é forte e valente, ele é um homem sisudo em palavras. Você vai ver isso tudo providencialmente sendo usado por Deus. Quem é o valente que se apresenta diante de Golias, enquanto o exército está todo amedrontado? Quem é o homem que escreveu salmos belíssimos, que até hoje você se encanta? O homem sisudo em palavras. Deus está usando providencialmente as habilidades de Davi. Então coloque sim diante de Deus as suas petições, os seus anseios, os seus desejos. Prepare-se o melhor que você puder para oportunidades que podem surgir, porque a providência opera por meios. Meus irmãos, anos atrás eu assisti um vídeo, e eu fiquei bem intrigado quando eu assisti o vídeo. Era um vídeo do Steve Jobs, dono da Apple. Na época ele era o homem mais rico do mundo. Steve Jobs foi convidado para falar numa cerimônia de fim de curso. Ele que seria aquele que daria a palavra, e então ele inicia a sua palavra dizendo que aquilo era o mais perto que ele já tinha chegado de uma formatura de faculdade, porque ele nunca se formou na faculdade. Então ele falou: eu quero contar 3 histórias para vocês. E uma das histórias, disse ele, é uma história de ligar pontos. Então ele começa a falar da sua infância, dos seus pais muito pobres, que economizaram para ele ir para a faculdade. Ele não tinha muita noção disso, escolheu uma faculdade cara, os pais mandaram ele para lá. Com poucos meses ele não entendia a razão dele estar naquele lugar, ele ficou desencantado com a faculdade, trancou o curso. Ele soube da situação dos pais, trancou o curso. Só que ele não saiu imediatamente do campus, ele ficou 1 ano e meio por ali. E então ele disse: como eu não precisava mais assistir às aulas obrigatórias, eu podia escolher matérias para fazer. E um dia eu passei pelo campus e comecei a ver alguns cartazes com algumas letras muito bem escritas, um curso de caligrafia. E eu fui matricular no curso de caligrafia.
Não tinha utilidade nenhuma prática aquilo ali. E ele aprendeu a desenhar as letras, o tipo de letra, o tipo de fonte. 10 anos depois, ele estava lá com o projeto do Macintosh. E foi usando o conhecimento do curso de caligrafia de 10 anos atrás, que ele fez, segundo ele, as fontes bonitas que você vê no Macintosh. Se ele não tivesse se matriculado naquele curso, ele disse, o Macintosh não teria fontes tão bonitas. E então ele tira uma onda e diz assim, na verdade nenhum computador teria, já que o Windows copiou o Macintosh. Não teria nenhuma fonte bonita se eu não tivesse feito aquele curso. E ele falou assim, isso é ligar pontos. Na época eu não conseguia ligar pontos para frente, mas eu consigo ligar pontos para trás. E é uma história interessantíssima, mas me deu raiva. Falei, como é que um ímpio consegue fazer isso? E os crentes não conseguem entender o que é providência. Como é que você não consegue olhar para trás e ver como é que Deus te conduziu até aqui, em sua providência? Quais foram os caminhos que Deus usou para que você hoje tivesse a sua família? Por que é esta pessoa e não é uma outra? Por que você mora nessa cidade e não em outra? Por que você está nessa igreja e não em outra? Se você analisar, você verá os caminhos da providência. Um ímpio conseguia ver. Como ele não crê em Deus, destino. Você não. Você dá glória a Deus, que conduz os seus filhos às bênçãos. A providência, meus irmãos, irá usar as suas habilidades relacionais, por exemplo. Veja o verso 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Perceba a beleza do que você tem aqui. Talvez se fosse alguns dos crentes de hoje, na hora que Saul falou, Davi, vem ao palácio. Ele falou assim, é agora. Já fui ungido, eu vou chegar lá e vou tocar Saul e eu vou ser o rei. Ele poderia olhar para Saul com desdém, coitado, nem sabe que eu vou ser o rei no lugar dele. Davi serve Saul. Saul gosta de Davi. Ele caiu na graça do rei. Porque ele era alguém que se relacionava bem, educado possivelmente, não era um bronco, estava ali para servir. Tem muito crente que não vê problema, por exemplo, em ser grosseiro, em ser mal educado, é meu jeito, em não ser tão prestativo. Não, isso aqui é a minha vida, cada um tem a sua. Deus nos criou pessoas relacionais. E por mais que nós capixabas brinquemos muito aí com o espírito capixaba de não querer falar com os outros, deixa esse espírito de lado e repreenda. Nós precisamos servir pessoas. Nós precisamos ser amáveis. Não se vanglorie daquilo que está errado. Isso tudo aqui é muito diferente de ser um bajulador, viu? O bajulador está pecando também. Aquele fica o tempo todo tentando fazer para conquistar, fazer para ganhar. Davi não está fazendo para ganhar nada. Ele já foi ungido pelo Senhor. Ele sabe que ele estará no lugar de Saul.
Ele serve Saul. Ele já mostra o seu caráter como rei. A providência usa o seu serviço para beneficiar outros. No caso, Israel foi beneficiado. Dê uma olhada no verso 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, a dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. A harpa não redimia Saul, mas acalmava. A música acalmava o rei. Era um bom paliativo aqui, para que o rei não endoidasse de vez. Sabe para quem é a vantagem? Para Israel. Você imagine uma nação com um rei destemperado. Não é sem razão que a Escritura fala que Deus é aquele que inclina o coração do rei para onde Ele quer. Ele usa meios muitas vezes para isso. E Ele usa circunstâncias para isso. Às vezes as pessoas que olham para esse texto acham que é tudo muito sobrenatural. Que um dia o rei acorda e então o seu coração está inclinado para este lado. Ou não, muitas vezes o que inclinará o rei, o governante a tomar esta ou aquela decisão são as circunstâncias. Você lembra como foi que Pilatos tomou a sua decisão? Errada. Errada. Ele sabia o que era certo. Não vejo neste homem crime algum. Mas há um problema nisso, porque se ele não vê crime algum, Jesus não vai ser condenado. Jesus não vai ser morto. Você não vai ser redimido. Pois o povo começa a dizer, olha, se você soltar isso aí, você não é amigo de César. Ele então começou a pensar na questão política. E por medo de perder o seu privilégio com César, ele toma uma decisão. O coração está inclinado. Deus está usando as circunstâncias para inclinar o coração. A culpa é dele. Não tenha dúvida. Ele que está tomando a decisão. Mas Deus faz e usa todas as coisas em sua providência para cumprir o seu decreto. Então, por meio de Davi, Deus preserva Israel de ter um rei ainda pior. Você percebe então aqui, irmãos, os caminhos da providência. Os caminhos da providência levam o ímpio ao juízo. Os caminhos da providência levam o justo à bênção. Você sabe que justos e ímpios, eles são categorizados dessa forma, como justos e ímpios, a partir do seu relacionamento com Jesus Cristo. Os justos só são justos porque receberam sobre si a justiça de Cristo. Eles foram justificados. Os ímpios permanecem ímpios por estarem afastados e terem rejeitado a Cristo. A música de Davi não poderia redimir o ímpio Saul. Como eu disse, aquilo ali era um paliativo. Saul precisava de arrependimento. Saul precisava se dobrar diante da palavra de Deus. Porque é a palavra de Cristo, por meio da operação do Espírito Santo de Deus, que traz o homem ao arrependimento. Não é a canção, não é a música, não são as sensações. Estas coisas podem fazer a pessoa ter uma ideia de que as coisas estão bem. É por isso que muitos vão em algumas igrejas onde não há pregação da palavra fiel, não há alimento, mas há uma bela música, um belo ambiente, e as pessoas saem de lá achando que Deus falou com elas. Deus fala pela palavra, e é por meio da palavra que pessoas são quebrantadas diante do Senhor.
Em sua providência, Deus usou os meios que quis, a fim de trazer o seu Filho ao mundo, na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Providencialmente, Ele usou os atos maus dos homens, como eu já citei aqui, a fim de levar o seu Filho, que não tinha pecados, à cruz, a fim de que naquela cruz Ele recebesse o castigo que traz paz aos homens. Pense então como pela providência de Deus, um dia você ouviu a palavra e creu. E talvez aqui tenhamos muitas histórias distintas. Falei já aqui que eu comecei a ouvir sobre Jesus e ser despertado para alguma coisa assim, numa quadra de vôlei, entre uma partida e outra. Uns meninos que tinha lá da igreja presbiteriana começaram a falar algumas coisas. Falei, que negócio é esse aí? Talvez você tenha ouvido do evangelho porque foi trabalhar em algum local que você nem queria e foi lá que você ouviu o testemunho de alguém que se converteu. Eu não sei como Deus trouxe você à fé por meio da palavra. Eu não sei se você teve o privilégio de ter nascido num lar cristão. Isso é providência de Deus. Mas todos os que estão em Cristo, todos os que se dobraram diante da sua palavra, foram conduzidos pelos caminhos da providência de Deus. Então, se os caminhos da providência levaram você a Cristo, confie nessa providência, não negligenciando nunca os seus deveres. Se preparar, evangelizar, aprender sobre as suas funções no lar, sobre o seu papel como filho, como esposo, como esposa. Cuide para não viver como o ímpio Saul, que está aqui sofrendo um juízo temporário, mas que apontava para um juízo pior e definitivo que viria. Juízo que recairá sobre aqueles que não se rendem a Cristo. E quando você estiver em sofrimento e perceber que sofre por causa de pecados, não busque paliativos. Há muitos paliativos hoje. Há inclusive a música, a tal da musicoterapia. Há pensamentos e filosofias humanistas usadas para pretensamente resolver problemas do coração. Vão funcionar? Talvez em alguma medida traga certo conforto. Paliativos. O que cura o coração é a palavra de Cristo. O que traz sossego verdadeiro à alma é o evangelho redentor do Salvador. São as palavras do maravilhoso conselheiro que estão à disposição dos crentes. Você tem aqui as suas mãos. Você tem o auxílio do Espírito que as aplica ao seu coração. Deixe de lado os paliativos. Você tem a palavra de Deus inspirada, que é apta para educar a sua vida na justiça, para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.